Queridos, hoje eu vou falar a respeito de um assunto que está vigorando muito. Eu coloquei aí um videozinho antes, né, de um pacto que está sendo feito, um pacto de sucesso, onde pessoas estão entregando a sua alma a Satanás por sucesso, poder, fama, dinheiro, como é muito debatido e muito discutido em muitos locais. Eu fiz esse pacto, não um pacto de sucesso, mas eu fiz um pacto por sabedoria e um pacto por sedução, um pacto, digamos, voltado para a área sexual para mulheres, tá? Para poder ter o poder de conquista sobre mulheres. E eu posso afirmar para vocês que esse pacto, no meu caso, obteve êxito, só que a cobrança ela foi muito cara. E eu sofri a cobrança aqui nesse plano, aqui nessa terra. Muitos não sofrerão as consequências desse pacto ainda nessa vida, mas ao ser desligado, o fio de prata, ao ser, digamos assim, o sopro de vida, ser extinguido, extinto, né, do organismo, do corpo físico, essas pessoas vão comparecer diante de um lugar de tormento que lhe causará muita, mas muita aflição durante toda a eternidade, porque a alma é imortal. Embora exista uma corrente teológica chamada os aniquicionistas, que creem que a alma será aniquilada, né, que deixará de existir, que não há lógica na visão dos tais, né, que são dissidentes do calvinismo. Não existe lógica para que a alma venha perecer e sofrer eternamente, mas isto não tem respaldo bíblico. Tanto salvo a sua alma viverá eternamente, como o perdido sofrerá eternamente. Vamos lá ao ponto-chave. O ano é 1993. Tá? Eu estou no estado do Rio de Janeiro, eu estou prestes a servir o serviço militar com 18 anos de idade, um homem de um porte grande, principalmente se formos levar em conta o padrão carioca, porque os cariocas eles são hegemonicamente pessoas que vieram do norte, né? Com poucas exceções de alguns irmãos negros que vieram da África, que tem um porte um pouco maior. Mas a grande maioria é mistura de mineiro, baiano, nordestino, pessoas de estatura até 1,67 m, 1,70 m, os homens. Tá? E eu sou um homem de 1,82 m, porque eu sou gaúcho de origem europeia. Grande porcaria também, isso aí, tamanho não quer dizer nada, mas tudo bem. Para as Forças Armadas, vale. Quando eu fui fazer ali, por força e coação do meu pai é sargento aposentado da Marinha, ele queria que os filhos fossem militares e queria que eu, inclusive, fosse militar. Eu tinha o porte físico para ser paraquedista. E devido à remuneração alta, eu até, quem sabe, até pensei nessa hipótese, mas eu não queria, porque eu tinha cabelo comprido, eu gostava de heavy metal, eu já estava naquela ondinha de, né, fumar um fuminho, de beber alguma coisa, de cheirar um pozinho branco, aquela coisa toda, né, de roqueirinho, né, de adolescente, quase adulto, né, rebelde, sem causa, porque tinha tudo em casa. Mas com 18 anos, eu decido que eu não vou servir ao serviço militar, porque eu não quero e não iria cortar o meu cabelo. O que ocorre após isso? Eu entro em contato por telefone, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, tá? Isso aí é 93, e eu ligo para minha avó. E coração de vó é grande, maior do que coração de mãe. Eu digo, vó, é o seguinte, o pai quer me forçar a entrar no quartel, eu não quero, e eu tô querendo ir para o Rio Grande do Sul, a senhora me aceita aí eu ficar na sua casa? Fui em Santo Ângelo, os vídeos que eu gravo sobre minha avó e meu avô, sobre as questões de ligação com parapsicologia e ocultismo, foi durante esses 3 meses que eu apurei esses dados e passei esses dados para vocês em vídeo já aqui nesse canal, tá? Após isso, o meu tio, irmão mais velho do meu pai, chamado Nelson, que hoje é de saudosa memória, descobre que eu estou lá
e me faz uma proposta de emprego numa rede hoteleira que ele tinha em Porto Alegre. Ele bem financeiramente me propõe para mim ir. Como fazia muitos anos que ele não me via, quando eu chego na rodoviária de Porto Alegre, ele vai me buscar, então me espanto, porque daí ele me viu um jovem normal, de roupa normal, coisa e tal. Acho que a última vez que ele me viu eu devia ter uns 14, 15 anos, né? Já estava começando, já era roqueirinho, mas estava recém começando. Aí eu chego lá todo cabelo comprido, pentagrama, cruzes pendurado ao contrário, tatuagem, coisa e tal, ele já toma um choque. E até teve dificuldade para me identificar. Eu que olhei ele e vi, ô tio Nelson, sou eu. Aí ele me viu. Me leva para trabalhar no que naquilo para mim ele dizia que era uma rede hoteleira, mas era uma rede de motéis que ele tinha em Porto Alegre, tá? Eu vou trabalhar nos motéis do meu tio em Porto Alegre. Ponto. Como eu era muito loucão, né, tanto de bebida como de droga e coisa, meu tio já percebeu de cara, conseguiu para mim um quarto dentro do motel, né, um dos quartos desativado, que a banheira de hidromassagem não funcionava mais, que não tinha TV, não tinha nada. Eu peguei, entrei naquele muquiço lá, entendeu? E me instalei ali. Resultado, o meu tio morava num bairro em Porto Alegre chamado Jardim Lindóia, classe O alta de Porto Alegre, mansão gigantesca, morava do lado de uma casa onde os jogadores do Grêmio, né, Ronaldinho, Paulo Nunes, sempre estavam lá visitando os moradores vizinhos do meu tio, tanto que eu até uma vez subi no muro para poder ver, eu vi o Paulo Nunes, vi o Ronaldinho, vi vários jogadores, né, pelo muro da casa do meu tio, ou seja, era um bairro top de linha, pessoal com dinheiro. Aí o que aconteceu? Estou lá trabalhando com meu tio e lá do Lindóia tinha um grupo de jovens que eram headbangers. O que é o headbanger? É aquele cabeludo que escuta metal extremo, né, que vai lá desde o heavy metal tradicional, né, do Iron Maiden, Judas Priest, né, Motorhead, que é um heavy metal mais ou menos, né, um pouco mais sujo, misturado com punk rock, né, o Venom, que é o gen do black metal, coisa e tal, aquele heavy metal da antiga, seja satânico ou não. Tá? E eu me encontro com esses jovens, a saber, Renato, André Spades e Leonardo, chamado Naldo Cúmulos, que era o pessoal núcleo do heavy metal underground daquela região. Renato era colecionador de discos de heavy metal. Naldo e Spades eram membros da Hellgates, a primeira banda de death black metal do estado do Rio Grande do Sul, 1991. Muito antes de Inner Circle, Black Metal, Império, Mayhem, Burzum, muito antes daquela onda, né, chamada segunda onda do Black Metal mundial, né, já tinha a Hellgates, que era precursora muito antes de Crisium. Crisium tocava cover do Testament, quando eu ia ensaiar com a Hellgates no Purple, estúdio Purple, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Os membros do Crisium, que hoje é a maior banda de death metal do Brasil, eles eram tudo jovenzinho, iam lá e olhavam pelo espelho, assim, ó, tudo camisinha do Nirvana e do Pearl Jam, vinham a gente tocar death metal em 1993. Então tá, entro na Hellgates, começo a tocar death black metal e pela associação infeliz que existe desses estilos extremos com o ocultismo, o André era espírita, o Naldo era ateu, até hoje é ateu, né? E eu enveredei para o lado do ocultismo. Comecei a pesquisar, a beber em fontes, comecei a me unir, me aliançar com o movimento black metal. Antes da onda do Inner Circle norueguês, eu comecei a estudar muito satanismo e ocultismo, luciferianismo, né? Como eu já falei aqui em outros testemunhos, participei inclusive da Quimbanda, essas coisas assim, que são muito associadas, né, com o ocultismo e com magia negra. E, por fim, acabei tendo acesso a livros, a pessoas, a contatos. Eu tenho um livro, inclusive em PDF, que lamentavelmente quase ninguém adquiriu, onde eu conto a minha experiência de forma, digamos assim, misturando um pouco, né, de ficção, um pouco de thriller, um pouco de suspense com fatos reais, né? O livro está ali no Hotmart, inclusive o link do livro está aí no canal do YouTube para quem possa ver, para quem possa adquirir, para poder nos ajudar. De posse
de algumas cópias, porque chegava para mim cópias. Para você ter uma ideia, eu peguei na minha mão uma cópia original do São Cipriano Capa Preta, que esses aí que tem para ir para vender não são verdadeiros. O São Cipriano Capa Preta, o São Cipriano foi um padre, tá? Veja bem, que ele teve acesso a documentos secretos roubados pelas cruzadas da Inquisição de magia negra, e ele fez um livro com conjuros e pactos e feitiços que fazem coisas incríveis, como sumir, aparecer dinheiro. Então você vai ver vídeos aí. Como é que tem aquele cara lá que pega papel e começa... Papel, todo mundo vê, filmado, não é montagem. Ele pega papel normal e começa a mexer com papel e começa a sair dinheiro. São Cipriano Capa Preta. Como é que o Lázaro, que tinha o São Cipriano original, é raríssimo. Hoje no Brasil não tem 10 cópias do São Cipriano original. Eu tinha uma cópia, tá, do original, do São Cipriano Capa Preta. Eu li todos os pactos, li todas as coisas, e o que eu queria? Eu sempre fui um cara humilde, tá? As pessoas pensam assim, Luciano tinha carro importado, tinha Audi, tinha Jeep Compass, tinha não sei o que mais. Gente, isso para mim é lixo. Eu sempre quis o que? Quando eu estava no mundo, tá? Eu gostava de relógio importado, Bulgari, Rolex, Invicta original, entendeu? Eu gostava dessas coisas. Eu gostava de terno, da Raffer, coisa bem alinhada, andar bem arrumado. Mas assim, eu não era soberbo e nem luxento e nem aqueles caras, sabe? Tu entende, sabe? Aquele tipo de gente, sabe? Eu não era assim. Eu sempre fui uma pessoa simples, né? Mas eu tinha algo na época do mundo, isso na época do mundo, eu estou falando depois de que eu me converti, que eu gostei dessas coisas aí, carro importado, terno Raffer, coisa e tal. O que eu gostava? Eu gostava de ter dinheiro para comprar meus discos de black metal, meus CDs de black metal. Sempre que lançavam do Burzum, eu era um dos primeiros do Brasil a ter, um do Mayhem eu era um dos primeiros a ter, um do Império eu era um dos primeiros a ter, Dimmu Borgir eu vi aparecer. Então assim, eu tinha contato com a cena. Para você ter uma ideia, que o pessoal do Murder Rape, que foi a maior banda de black metal do Brasil, da segunda onda, tá? Eram meus amigos pessoais, tá bom? O Alceu Burman era meu amigo pessoal, tanto que quando eu morei em Curitiba eu fui atrás dele e soube que o Alceu tinha se retirado de Curitiba, estava morando num lugar retirado de Curitiba, não consegui achar ele. Então assim, eu vi o black metal chegar no Brasil, Song the Infer, Nocturnal Worshipper, que foram bandas genuinamente black metal da segunda onda, tá? Conheci Sepultura no começo, eu conheci Mystifier no começo, eu conheci Sarcófago no começo, eu participei do primeiro movimento do Death Black Metal nacional e da segunda onda do black metal dentro do Brasil. Isso parece meio assim, sabe, estranho para você que é crente, que viveu na igreja, não está entendendo muito bem o que eu estou falando, você vai entender onde é que eu quero chegar. O movimento black metal está intrinsecamente ligado, veja bem, com o ocultismo e o satanismo. Quando eu comecei a entrar em contato com o Euronymous, com o Mortis, tecladista então do Emperor, e com outras pessoas da cena norueguesa, tá? E com o Fernando do Munspehl, lá de Portugal, que eu comecei a ter acesso a documentos e a PDFs, a cópias de livros de magia negra, os quais eu fiz um uso. Na época eu entendia bom uso, mas depois eu entendi mau uso. E eu aprendi que havia uma forma de se fazer um pacto com o Satanás em prol do quê? Da sedução, tá? E do poder de persuasão. Esse pacto eu fiz. Como é que funcionava esse pacto? Tá? Eu teria que, numa sexta-feira à meia-noite, pegar 7 velas pretas, colocar essas 7 velas pretas, tá? 5 velas pretas nas 5 pontas de um pentagrama, tá? Pintado no chão, tá bom? Preste atenção, tá? E eu deveria estar nu e tirar sangue do meu corpo, ao som de Burzum, que hoje eu sei que nem black metal porque a minha temática era medieval, era mitologia nórdica, essa é a verdade, tá? Vamos lá, vamos ser sinceros, tá? Eu fiz isso, nu, diante daquelas velas,
um quarto cheio de pôster de bandas de black metal, Immortal, Dimmu Borgir, Burzum, Mayhem e demais bandas, Celtic Frost, Rotting Christ, Samael, eu ali escutando Burzum, escutando Blood Ritual do Samael, eu comecei a invocar o diabo. E eu fiz cortes nos meus punhos. Vai ser muito difícil, vocês não vão conseguir ver. Deixa eu botar bem pertinho aqui. Não é a dobra aqui do coisa aqui. Deixa eu mais pertinho, ver se aparece, meu Deus. Não vai conseguir aparecer. Os cortes que eu tenho um pouco acima aqui, vocês vão conseguir ver os cortes que eu fiz a faca nos meus punhos. Tá? Eu cortei meus punhos com faca, derramei sangue meu e fiz invocações em latim, conforme estava no livro que chegou-me nas minhas mãos. Passou o tempo, eu fazendo uso de bebidas alcoólicas e outros ilícitos, né, porque todo o uso de bebida alcoólica, ilícitos e coisas parecidas, digamos assim, diminui a sua autodefesa psíquica e te coloca em estado de vulnerabilidade. Todos nós temos já in natura um estado de defesa da nossa psique, blindado. Isso é Deus que coloca. E eu fiquei em estado alterado de consciência pelo consumo das drogas, pelo consumo das bebidas alcoólicas. E eu cheguei a um ponto que o derramamento de sangue me enfraqueceu. E nesse momento eu tive um mal-estar. E eu me levantei nu do pentagrama, black metal tocando, dentro de um pentagrama, fogo das velas ao redor, luzes apagadas, eu fui no banheiro. Quando eu cruzei no banheiro, eu vi que tinha alguém me olhando no espelho. Quando eu fui e eu voltei, eu vi a imagem de um ser que era corpo de homem e cabeça de bode, com chifres enrolados. E esse homem, quando me olhou, ele não precisou falar nada. Só o olhar dele era de uma malignidade e de uma áurea maligna tão forte que eu não suportei, irmãos. Eu não suportei. Eu desmaiei no banheiro. Passou os dias. Segundo diz a minha tia, Creuza, 3 dias eu fiquei sem trabalhar. Ela estranhou e ela arrombou a porta do apartamento que eu morava. Tinha sangue meu espalhado em todo o quarto, que eu não me lembro de ter colocado sangue. Tinha sangue nas paredes, sangue no banheiro, sangue em tudo que é lugar. Eu desmaiado no banheiro nu, já em estado de hipotermia, tinha perdido muito sangue e fui encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, na Assis Brasil, em Porto Alegre. Eu vi o próprio diabo da forma que ele aparece para os satanistas, porque ele não é assim. Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura, se possível, em anjo-luz. Então, assim, depois disso, tá, eu fiz os meus pedidos, lá no momento que eu estava consciente, eu pedi o que eu queria. Eu vivi um momento, isso era 93, 94. Até a minha conversão, eu olhava para uma mulher, podia ser casada, podia ser rica, podia ser a mais linda que tivesse. Eu dizia assim: diabo, Satanás, eu quero aquela mulher. De alguma maneira aquela mulher era minha. Quantos casamentos eu destruí dessa forma? Eu dizia assim, para você ter uma ideia, uma vez eu consegui, eu pedi para o diabo uma mulher. Não fala com vanglória porque se me vergonha. Tá? Eu paguei um preço altíssimo por isso. E todos que fazem pacto com o diabo pagam um preço alto. Tá? Eu pedi uma mulher que ela tinha casado naquele final de semana. Eu fiz ela largar o marido dela para ficar comigo. E ela se agarrou comigo na frente de todo mundo, mesmo todo mundo sabendo que ela tinha casado naquele final de semana. Eu tinha um poder de sedução terrível e diabólico, que não tinha mulher, não existia mulher que se eu botasse na cabeça
essa mulher era minha. Dinheiro caía na minha mão, muito dinheiro, eu andava com 10 mil, 15 mil no bolso, gastava tudo em droga, droga e prostituição, coisas incríveis aconteciam. Não fala para irmãos, entenda, é um testemunho, porque hoje eu não sou mais esse homem, eu não estou mais naquele lugar, tá? Naquela época veio uma atriz da Globo, que eu não posso falar o nome dela por uma questão de processo, mas ela é muito famosa, é uma morena, que até hoje ela é cinquentona, como eu sou cinquentão, ela era linda, e ela fazia programa. Ela veio na boate Gruta Azul em Porto Alegre, cobrou R$5.500, eu fiz um cheque do Sudameris para poder dormir com essa mulher. E eu tinha uma namorada na época, que também era da loucura. E aí escuta só, eu fiz o cheque, dormi com a mulher, saí de lá e de manhã cedo liguei para minha gerente do Sudameris e sustei o cheque, fui na delegacia e fiz um BO de roubo, que eu tinha sido roubado, para poder sustar o cheque. Não sei como, o pessoal da boate foi na casa onde eu morava, que eu estava com a minha namorada, e a mulher olhou para mim e não me reconheceu, porque eu disse: mestre, se tu tá na minha vida e se o pacto que eu fiz é verídico e verdadeiro, essa mulher vai me olhar e não vai me reconhecer. Na frente de 2 capangue mais 2 garotas de programa, ela me olhou e ela disse: eu acho que não é esse cara aí não, eu acho que não é. Tá, daí eles argumentam: tá, mas como é que pode esse cheque aqui ser no nome dele? Aí, como eu estava bêbado e drogado, a assinatura toda torta, toda errada, entendeu? Eu peguei a minha identidade e falei: não, essa aqui é minha assinatura, isso aí não é minha assinatura. E aí os caras se convenceram e foram embora. E a mulher sabia que era eu, mas algo que eu sei o que é, estava me protegendo, entre aspas. O preço que eu paguei depois, vocês vão ver no próximo vídeo. Deus abençoe os irmãos. Escute, não esqueça, qualquer pacto é quebrado pelo pacto com Cristo Jesus. Você que está me ouvindo que é satanista, ocultista, quimbandeiro, luciferiano, o sangue de Cristo tem poder e ele quebra qualquer pacto. Tá? Vamos para dentro do direito. Qualquer lei posterior anula uma lei anterior. Qualquer pacto posterior anula o pacto anterior. Eu tive e fiz pacto com o diabo, mas Jesus, quando eu fiz o pacto com ele, me lavou com seu sangue. Hoje eu sou nova criatura e servo de Deus. Deus abençoe os irmãos. Um abraço.